Nós estamos de volta com Oliveira Júnior do Programa do Povo. Estou recebendo com muito prazer aqui o senhor Gilmar José, já como representante da Defesa Popular. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a primeira pergunta, o que é, Defesa Popular? Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, que é um tema polêmico, um tema atual, e é importante a gente falar com seus telespectadores sobre essa situação hoje vivida a nível nacional. A Defesa Popular é uma entidade sem fins lucrativos que visa atender aquelas pessoas vítimas de falsos condomínios. Ela dirige o seu trabalho para o chamado falso em orientar as pessoas vítimas desses loteamentos que estão se surgindo aí a nível. Quais são os falsos condomínios, ou como a pessoa fica sabendo qual é o falso condomínio? Para ter uma ideia, vamos primeiro montar o que é uma associação de bairro. A associação de bairro é uma entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, que ela visa, através da união de vários associados, conseguir benfeitoria junto aos órgãos públicos em geral. Exato. Não somos dessas, nós nos apoiamos. São aquelas que desvirtuam esse objetivo institucional e começam com o pretexto de melhoria de segurança, com o pretexto de, principalmente, segurança ou de qualidade de vida, começa a criar bolsões residenciais, fechando passagens públicas, evitando a circulação no bairro e, principalmente, criando guaritas. Então, contratam segurança ali, fala com o vizinho e tal. Agora, ali existe como é uma entidade registrada, existe um vínculo de contrato. Agora, o que está ocorrendo é que aqueles proprietários ou aqueles moradores que não querem aderir a essa associação, compulsoriamente são obrigados judicialmente. Eles acionam esses moradores judicialmente. Para pagar o chamado condomínio? Não, eles falam condomínio, porque é o seguinte, na alegação deles, eles dizem assim, aqui é um loteamento residencial, então figura a pessoa do condomínio e age como o condomínio fosse. Qual é a diferença entre um loteamento normal e um condomínio, realmente? Ambos têm leis específicas. O loteamento é um bairro comum, que você tem as glebas, cada um tem o seu direito às glebas, e todas as benfeitorias, todos os serviços são prestados pela prefeitura. Já o condomínio, ele já nasce com aquela estrutura pronta, e aí sim, cada proprietário tem um quinhão da sua responsabilidade em manutenção das áreas internas, que pertencem aos condomínios. Inclusive o serviço público basicamente não faz melhoria nenhuma. Não faz nenhuma. Tudo presta através dos proprietários, e aí nós temos um síndico, uma pessoa que vai cuidar desses pontos. Né? Essas chamadas associações, porque a verdadeira associação é aquela que presta o serviço positivo ao bairro. Nós estamos... Agora, essa chamada associação, vamos dizer assim, que cria esses falsos condomínios, elas conseguem apoio jurídico na justiça? A coisa, vamos pelo início. Primeiro, elas começam a convencer um vizinho, um morador do lado. Posteriormente, eles criam essa associação e aí começam a soltar os panfletos, boletos bancários dessa suposta dívida ou essas supostas despesas de rateio, e aquele proprietário que não quer participar, ele é coagido através dos próprios formativos, colocando como inadimplente. Expõe a pessoa. Expõe a pessoa. E principalmente ela sente-se coagida na portaria, porque eles tentam de toda maneira dificultar o acesso dela, justamente para fazer com que ela se convença a participar da associação. Quer dizer, é aquela chamada forçada de barra em si. Justamente. O que nós temos de condomínio que não é legalmente constituído, que não foi legalmente constituído aqui em Ribeirão? Olha, eu vou falar nível primeiro em São Paulo. Foi feita uma estatística, são mais de 1.200 loteamentos com esse problema. Aqui em Ribeirão Preto nós temos algumas que são coisas atípicas. Nós temos o Recreio Internacional, nós temos o Portal dos IPs, o Royal Park, que são bairros que nasceram com loteamento convencional, estão se moldando para essa situação jurídica. E é uma situação difícil para se resolver. Não, agora. É difícil porque nem todos os proprietários tomam ciência do que está ocorrendo. Eles só ficam cientes dessa situação quando são acionados judicialmente. Quem quer hoje um condomínio já procura um condomínio fechado que nasce como condomínio. Né? Justamente. O poder público não pode acabar com isso? Veja, primeiro a prefeitura, para ela se tornar cômoda deixar essa situação, transferir do poder público para o particular toda a responsabilidade que é dela. Ela não vai deixar de receber os seus tributos e no fim é uma dupla tributação.
O Ministério Público, infelizmente, está sendo extirpado dessas ações, porque ele está fazendo um excelente trabalho, somente nós devemos ver parabéns aqui à Promotoria de Ribeirão Preto, que é atuante, mas quando chega em segunda instância, por ser um direito público e a promotoria cuidar de direito público, não sabemos porquê, mas é transferido para a Câmara de Direito Privado. E, logicamente, o Ministério Público passa a ser parte legítima da ação. Entendi. Eles eliminam o Ministério Público. Elimina o Ministério Público. Logicamente, o Ministério Público está recorrendo junto à instância superior, ao STF, ao STJ, mas é essa a nossa preocupação. Nós estamos já no finalzinho do programa, uma última pergunta. Nós temos muito aquele caso das pessoas que fecham a rua também. Vocês também atuam nesse caso? Justamente, isso é ilegal. Ninguém tem autorização para... A Ribeirânia tem muito isso. Justamente, mas isso é ilegal. Ninguém tem autorização para simplesmente ir fechando as passagens públicas. E até isso é um transtorno. São Paulo hoje está vivendo todo esse caos de congestionamentos, porque muitas de bairros estão sendo cerceados de transporte. É verdade. Né? Então isso é ilegal. E as pessoas que tiverem esse problema, que estão nos assistindo, nós temos a Defesa Popular, eu vou dar, se me der por direito, favor. O nosso e-mail é www.defesapopular.org. .org. Lá você vai encontrar toda a informação que você precisa, inclusive você tem condições de saber se você está sendo acionado por uma dessas empresas ou não. Meu pessoal esperto, aqui embaixo, aqui, ó, tá só não o da Defesa Popular, como o seu também. Sem dúvida. Colocaram o seu e-mail também, que está aparecendo para quem está lá em casa. Ah, ótimo. Então agradeço, não estava a par disso, mas agradeço. E espero ter outras oportunidades aqui de nós conversarmos sobre esse tema. Estamos abertos, é um tema apaixonante, inclusive. Justamente. Porque é sério. A Ribeirânia, eu volto a lembrar, é um tal de fechar a rua que é brincadeira. É um tal de fechar a rua, você vai com o seu carro, dá de frente com a rua fechada, você tem que virar e voltar. E começa dali, né? Com aquela falsa segurança, aí de repente começa a dar uma série de custos que você não está ciente disso, e a hora que você vê, você está com 20, 30 mil devendo no judiciário. Conversei aqui com o Gilmar José, já como representante da Defesa Popular. Agradeço muito pela presença e estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.